Salve, professores com a paz do Senhor! Estamos aqui para mais uma pré-aula maternal, desta vez a lição de número 5, que tem por título Filipe e o Moço da Carruagem. Essa é uma história bem conhecida, eu acho que vocês não vão ter dificuldade de contar para os pequenos de vocês, tá bom? Vocês já estão vendo aqui o que é que a gente vai usar hoje. E esse burrinho aqui, eu tenho ele ensinando passo a passo lá no meu canal. Então, quem precisar de link, pode falar comigo que eu mando para vocês. Leitura bíblica está em Atos, capítulo 8, do 26 ao 39. É um pouquinho maior que a da semana passada, mas, gente, vale muito a pena essa leitura. Semana passada eu estava com meus adolescentes e a gente fez uma confraternização, que passou o aniversário agora. E aí a gente fez umas brincadeiras. Aí uma das brincadeiras foi verdadeiro ou falso? Na Bíblia tem na Bíblia tem um teletransporte. E aí todo mundo, falso. Aí, minha gente, a gente não conhece a história de Filipe. E se você for ler a história, ela é interessante, porque Filipe vai estar em um local e ele vai aparecer em outro. Então, realmente, assim, não é dito como um teletransporte. Na versão da minha tem dizendo arrebatamento, e realmente arrebatamento é ser tirado rapidamente. Então, assim, mas é interessante o teletransporte, a história de você estar em um lugar e já aparecer em outro. E tem isso na Bíblia, tem na história de hoje. Então, pode ser que a tua criança não saiba o que é teletransporte, pode ser que ele não entenda, mas aí você sabe que é uma coisa interessante e é bom que gera curiosidade. Se não para eles, porque são pequenininhos, não vão entender, mas para um jovem, um adolescente, para você, que às vezes a gente não tem aquela vontade de ler a Bíblia. Ah, tia Valquíria, eu não gosto de ler a Bíblia. Mas precisa mudar isso. Às vezes a gente tem muita preguiça, mas a gente precisa ler a Bíblia. A Bíblia tem que ser nosso manual de vida, nosso manual de fé. Então a gente precisa conhecer a palavra de Deus. Aí alguém diz assim, você deixaria alguém que você mal conhece, que nem fala com você, entrar na sua casa? Aí a pessoa vai dizer, não, nossa, que absurdo. Então como é que você quer morar no céu? Porque lá vai ser a casa de Deus. E aí você vai querer morar com ele se você nunca fala com ele, você não lê a palavra dele, você não conhece ele. Como é que vai ser isso? Você vai ficar fazendo o que lá? Eu não deixo as pessoas entrarem na minha casa, pessoas que eu não conheço. Então a gente tem que começar a pensar nisso e mudar um pouquinho o nosso comportamento. Espaço dos alvos, que a criança compreenda a importância de obedecer a Deus. Obedecer. É difícil até pra gente, mas é muito importante. E toda vez que a gente obedece, o Senhor ele nos recompensa. A história de Filipe marca a expansão do Evangelho. Através de seu exemplo e de sua vida, um pregador de multidões havia alcançado um bem-sucedido ministério. Porém, por obediência, saiu da sua zona de conforto. Professora, siga a aliança de Deus, ainda que lhe pareça incompreensível, mas os resultados provarão que o caminho de Deus é sempre o correto. Eu não estou achando agora a parte que está escrito, mas assim, é dito que Filipe, ele era um pregador de multidões, ele falava com muitas pessoas, e para ele obedecer ao Senhor, né, ele deixou tudo lá que ele estava fazendo, andou por uma estrada até achar essa pessoa aqui. E aí, o que acontece? Eu estou partindo do princípio que vocês já leram a história. E aí, o que acontece? Filipe, ele pregava para muitas pessoas, então ele alcançava muita gente. Mas nesse dia, Deus quis que ele falasse apenas com uma. Veja a importância do seu aluno. Às vezes a gente chega lá, tem professora que às vezes chega para mim e faz assim, tia, fica com meus alunos hoje, porque só veio um. Aí eu ficava na sala das mulheres. Mas veja, Filipe, que era um pregador de multidões, ele deixou de pregar para as multidões para obedecer a chamada de Deus. E ele foi para pregar para uma única pessoa. E essa única pessoa, ele foi para o lugar dele, que ele morava, e ganhou muitas e muitas vidas. Então, assim, você não sabe o que aquela única pessoa ali vai ser, a sementinha que ela vai se tornar, o tanto que ela vai crescer. Então, assim, a mesma
a atenção que você dá para a turma toda, dê para aquele seu único aluno. Eu preparei a minha aula, que triste, só veio fulano hoje. Não, glória a Deus que veio fulano, veio alguém, eu não vou ficar sozinha. Quando vem só um aluno meu, aí eu abraço tanto, eu digo, ai, que bom que você veio, eu pensei que eu ia ficar sozinha, que bom que você tá aqui. Aí abraço, beijo, ele chega com um sorriso do tamanho do mundo. Eu vi, não foi, tia? E assim, não acontece, tem acontecido constantemente, porque a gente tá nos meses de chuva. Então, assim, no domingo de manhã, criança pequenininha para levantar, não levanta, minha gente. Aí, assim, tem acontecido de ficar com um aluno ou com dois. E assim, quando chegam bem atrasados, então eu já tô ali, meu Deus, eu vou descer, vou para a sala das irmãs. E aí, quando chega, eu fico realmente muito, muito alegre. Que bom que você veio! E eles ficam felizes, porque estão vendo que eu realmente estou feliz. E assim, eu não preparei minha aula, eu não quero dar minha aula para eles, então você dá, mesmo que seja só para um. Então, pega a história hoje de Filipe e toma para você como exemplo. Converse a respeito da importância de fazer aquilo que nos pedem. Mostre na Bíblia, em formato grande, e fale sobre a história de Filipe. Gente, eu ia trazer a minha Bíblia ilustrada, que é uma Bíblia desse tamanho, para mostrar para vocês onde vocês colocarem os visuais. Aí o que acontece? Hoje, quando eu estava revisando tudo, para ver o que eu ia colocar na minha sacola, eu olhei a lição e não achei essa parte da Bíblia grande. Eu achei que eu tinha escrito no rodapé, que eu sempre escrevo algumas coisinhas na minha lição e não escrevi. Mas aí, quem acompanha o vídeo há mais tempo vai lembrar. É uma Bíblia desse tamanho assim, eu fiz com papelão e a capa dela é de EVA com glitter. E aí dentro as páginas são de EVA. E eu fiz uns rasguinhos e eu encaixo os visuais da CPAD. E aí era pra gente trazer essa hoje para mostrar. Cadê? Mostre a Bíblia em formato grande e fale da história de Filipe. Converse sobre a importância de fazer aquilo que o Pai do Céu quer e as outras pessoas também. Então, hoje seria interessantíssimo, super legal a gente trazer essa Bíblia e, infelizmente, quando eu estava revisando o que eu precisava trazer, eu não vi. Em uma cartolina escrita com letras grandes o nome Filipe e coloque do lado da figura dele. E diga, vocês vão aprender a respeito de Filipe. Eu não fiz no PDF de vocês o nome Filipe. Nossa, as crianças não sabem ler. Aí não adianta. Eu acho assim, não adianta muito eu colocar o nome Filipe e dizer esse aqui é Filipe. Para eles aquela página vai ser nada. Então, assim, se você achar que é importante, que é interessante, realmente tem uns que já estão mais próximos de fazer 5 anos. Eles já estão conhecendo as letras. É legal. Mas foi uma coisa que eu não fiz. Marquei aqui, mas eu não fiz. Aí o espaço do louvor, eu coloquei para vocês como sugestão, pequenos missionários, Tia Thay Kids. Eu não estou lembrada agora como é essa canção, para cantar um pedacinho para vocês. Não estou lembrada, mas coloquem no YouTube, aí na lupinha, Pequenos Missionários, Tia Thay Kids. Por quê? Porque Filipe estava fazendo missões. O nosso textuário de hoje arremete também a missões. Então, assim... eu lembrei. Eu sou um pequeno missionário, sou. Eu sou um pequeno missionário, sou. Eu sou um pequeno missionário, sou. Só lembrei essa parte agora, forçando um pouquinho. Mas tem outras coisinhas também. E aí, como ela repete bastante, dá para as nossas crianças entenderem e aprenderem um pouquinho. Eu escutei uma vez só e agora dizendo que não lembrava, chegou. No PDF tem um pedacinho da letra para vocês. Aqui eu não risquei na minha lição, mas no PDF tem. E aí vocês ouvindo, como eu cantei agora, com a letrinha fica mais fácil para vocês cantarem com eles. Espaço de reflexão. Que você seja obediente ao chamado de Deus para alcançar vidas para Jesus. Pois a Bíblia diz, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Hebreus 5, 8 e 9. Eu pensava que era assim, foi obediente até a morte de cruz.
tem esse versículo também, né? Porque o Senhor, ele passou por todo o sofrimento lá no jardim. Ele chora, ele soa gotas de sangue, ele diz assim, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Quer dizer, ele não queria passar por aquilo. Ele sabia que a morte não era uma coisa boa. Ele sabia que passar pela cruz iria doer. Ele sabia todo o castigo que ele ia passar até lá. Mas só que assim, se for possível. Então ele sabia que era necessário. Ele sabia que para salvar a minha vida e a sua, ele precisava passar por aquilo. Então assim, ele como homem, porque Jesus foi 100% homem, 100% Deus, ele como homem estava angustiado, ele não queria passar por aquilo. Quem é que gostaria de passar por aquilo? Ninguém. Então ele pede para que, se fosse possível, afastasse dele aquele cálice. Mas quando ele vê que não é possível, ele vai, ele obedece. Ele obedeceu. Então, se Jesus, que é Jesus, ele obedeceu, então que a gente também obedeça. Aí não se recuse a obedecer o Pai. Aí nosso passo da Bíblia. Como posso entender se ninguém me explica? Atos 8:31. Aí a ideia deles é a seguinte: pegar rostos de crianças, meninos e meninas, aí você vai pegar branco, galeguinho, vai pegar ruivo, oriental, negro, todos os tipos de crianças, para mostrar realmente a diversidade. Escreva uma ou duas palavras em cada criança, vai fazer uma tarjinha. Aí depois, os alunos repetirem várias vezes, aí ele diz para a gente colocar uma caixinha e espetar, para poder ficar na ordem o versículo. Aí talvez as crianças não decorem as palavras, porque eles não sabem ler. Mas talvez decorem a criança. Ah, a menininha era primeiro, aquele dali era o segundo. E eles podem até ser que coloquem. Mas aí eu achei interessante, mas para as crianças maiorzinhas. Então, pra gente, eu fiz assim, ó. Procurei, assim, um desenho que mostrasse missões. Aí tem aqui Jesus. Gente, quando eu imprimi na minha casa, esse desenho ficou muito sem cor. Os bonequinhos tem uns que saíram quase brancos. Eu corrigi com lápis de cor. Então, se for o caso de vocês também, eu não sei se foi minha impressora ou se foi o desenho. Mas aí, se for o caso do desenho que eu escolhi e o de vocês saírem muito claro também, dá para corrigir com lápis de cor, tá bom? Como posso entender se ninguém me explica? E aí, eu coloquei esse e coloquei várias crianças de várias etnias diferentes. Por quê? Não é só a palavra de Deus, também tem a questão da barreira da linguagem. E aí, a gente precisa explicar a palavra de Deus também para as nossas crianças. Como é que eles vão entender de Jesus se a gente não explicar? Então, assim, é bem interessante. Então, como posso entender se ninguém me explica? Então, um havaiano, um mexicano, uma indiana, um chinês. Como é que eles vão entender de Deus se a gente não explicar? A gente precisa estar disponível. Por isso também a gente falou sobre missões, sobre ser um pequeno missionário. A gente precisa. É sobre isso a nossa lição de hoje. Meu tempo está quase acabando. A gente chegou aqui, explicação do versículo. Tem muita gente que não entende o que está escrito na Bíblia, porque não tem ninguém para ensiná-las. Papai do céu quer que você explique a Bíblia para os seus coleguinhas, aqueles que não entendem. Então, você também, tia. Papai do céu quer que você explique para os seus coleguinhas. Então, que a gente possa estar pregando sempre Jesus. Se não com as nossas palavras, que às vezes não é possível, mas com a nossa vida. Lembre que você é exemplo. Onde você passa, quem sabe que você é crente, está esperando que você faça as coisas certinhas. Então, você é exemplo por onde você passar. E aí, a gente chegou agora no espaço da história, quase acabando, porque meu tempo também já está bem limitado aqui. Esse aqui é a nossa história de hoje. Os visuais da CPAD aqui, ó. Tá aqui Felipe, e um anjo fala com ele e manda ele para uma outra estrada para ele ir. É uma coincidência, esse bonequinho tá de verde. Não era por causa do coisa, não. E aí ele acha alguém e ele vê que essa pessoa tá lendo. Aí ele pergunta, você tá entendendo? E ele fala, como é que eu vou entender se ninguém me explica? E, gente, não precisa de muita coisa. Naquele mesmo dia, eles estavam passando por um rio. Ele disse, o que é que impede que eu me batize agora? Ele, bora. E depois do batismo é que ele é arrebatado, no caso que ele é teletransportado. Então, assim, é uma história bem interessante. Se você não conhecia, que às vezes tem gente que está aqui e ainda não tem tanto tempo de crente, leia. Leia de novo e leia mais uma vez para ver se você guarda no seu coração. Quem não tem condições de comprar os visuais, eu tenho eles aqui. Para você, está disponível no PDF. O PDF fica aqui na descrição do vídeo,
tá bom? Aqui tá Filipe andando na estrada, e aí ele encontra o etíope. Gente, geralmente o pessoal da Etiópia tem a pele mais escura. Por isso, tanto os nossos visuais aqui da CPAD colocaram a pele escura, e nesse visual aqui também. Só que esse aqui também saiu muito sem cor. Se eu fosse vocês, quem for imprimir, se não sair tão colorido, que passa um lapisinho, tanto no Filipe, que tá muito branco, tá anêmico, quanto no etíope. E aí ele sobe na carruagem e ele explica a palavra de Deus, e depois ele é batizado. Então eu trouxe hoje o burrinho, que era para ser, eu acho que um cavalo, mas eu tenho um burrinho, então eu trouxe o burrinho. Esse daqui, vocês nunca trouxe aqui para vocês, mas esse aqui é meu Jonas. Ele é engolido por um peixe. Não tem nada aqui, ó. É só um EVA. E a cabecinha dele é aquelas bolinhas de desodorante. Desodorante Rolon. Pronto, a cabecinha dele. Esse aqui é a mesma coisa. E esse daqui era um dos capitães do barco. Então ele hoje virou etíope, porque ele era moreninho, já era perfeito para a história de hoje. Então peguei ele, então o Filipe vai chegar, você tá lendo e tal. Aí sobe, eles vão. Se vocês puderem encontrar um pano azul, alguma coisa, vocês botam por aqui para quando ele chegar, ele se batizar e terminar a história, tá bom? Eu prefiro que contem a história sempre, sempre, sempre com os bonequinhos. Depois as crianças ficam brincando e a gente vê que eles fixaram. Então, se vocês puderem fazer, não precisa ser exatamente como esses, mas façam. Esse burrinho aqui tem lá no meu canal do YouTube. Quem não sabe qual é o meu canal, pode perguntar no meu Instagram, que eu mando o link do vídeo para você, se você quiser fazer. Espaço das Artes. Cremos que o caminho percorrido por ele está sendo longo. Então, para essa atividade, sugerimos que façam um caminho de cores com as crianças. O objetivo será não pisar nas cores faladas. Não faça um caminho reto, permita algumas curvas. Gente, eu acho difícil a gente dizer amarelo e as crianças pisarem no roxo, para eles não pisarem. Então, assim, você pode fazer um dado. Outra coisa que eu não trouxe hoje, o dado. Eu tenho um dado que ele tem 6 cores. Eu fiz ele de EVA. É só um quadrado, uma caixa quadrada, e eu coloquei EVA em cada uma das faces. Então, a gente pode colocar essas mesmas cores no chão e jogar o dado. Quando joga o dado, aí ele pode andar para aquela cor. E aí eles vão estar brincando, você está dizendo que ele era Filipe e estava percorrendo o caminho. Aqui ainda tem um espacinho para aprender mais um pouquinho só. Filipe era um evangelista versátil, cheio do Espírito Santo e guiado pelo Espírito Santo. Ele podia pregar para grandes multidões, mas ele também podia realizar um trabalho pessoal e único, para um único indivíduo, numa estrada deserta. A segunda atividade era tão fértil quanto a primeira. A lição essencial a ser aprendida é que, quando o Espírito Santo nos impele a levar algum ministério aos outros, ele nos dá poder necessário para cumprirmos essa missão. Então, Filipe podia pensar, nossa, só uma pessoa, mas essa uma pessoa levou a palavra de Deus para a Etiópia. E lá chegou. Então, que Deus te abençoe. Terminamos nossa aula. Eu espero ter te ajudado, espero que dê tudo certo para você e que a tua aula seja uma bênção. Não esquece de deixar o like, também compartilha esse vídeo, comenta, que ajuda muito, tá bom? Que Deus te abençoe e até a próxima! Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ, 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755.
Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81988832755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.